O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal, de Gabriele Amorfi, 13º dia. Jesus oferecido ao Pai. Deus havia ordenado a Moisés que todos os primogênitos fossem resgatados por pertencerem a ele. Era uma reminência daquela 10ª e definitiva praga do Egito, que havia exterminado todos os primogênitos egípcios, poupando os primogênitos dos hebreus. Foi o episódio crucial que induziu o faraó a deixar o povo eleito partir. Nos tempos de Cristo, bastava enviar ao templo a oferenda de 5 ciclos de prata, correspondentes mais ou menos ao salário de 2 meses de trabalho, e também 2 animais. Os mais pobres ofereciam 2 pombos, um para o sacrifício, outro para a purificação que a mãe devia fazer. Quando o primogênito era homem, tudo isso era feito 40 dias depois do nascimento. Lucas quer destacar que os 2 jovens esposos fizeram tudo o que determinava a lei de Moisés, mas na realidade descreve o comportamento de Maria e José com particularidades únicas, que revelam que eles cumpriram aquele rito escrupulosamente, ordenado de uma forma que velava uma realidade só cumprida em Jesus. Primeiramente, não estava prescrito que os esposos fossem ao templo. A iniciativa, mesmo que a proximidade entre Belém e Jerusalém facilitasse essa homenagem não exigida, nos diz que fizeram mais do que o devido. Na Bíblia não encontramos nenhum outro exemplo parecido. Depois, Lucas fala que sua purificação, incluindo José. Esse detalhe também revela um fim profundo. Os santos cônjuges, por incontestável inspiração divina, realmente ofereceram aquele filho ao Pai, ao que era o verdadeiro Pai. Fica evidente, portanto, que é oferecido pelos pecados, que é a sua missão. Por isso Lucas uniu José e Maria. Os 2 esposos se transformam nos representantes de todo o povo, a fim de que a oferenda de Jesus se fizesse em um contexto de purificação. O valor deste episódio é profético. Não nos esqueçamos de que Lucas sempre vê Jerusalém como a cidade da paixão. Para nós, o rito de purificação da mãe não tem nenhuma importância aqui. Por outro lado, grande importância tem a oferenda do filho, a verdadeira oferenda sacrificial. Maria se associa a ela compreendendo o seu significado, ainda que intua apenas vagamente tratar-se de um presságio e da antecipação de uma oferta muito diferente, a da cruz. A cruz será a salvação de toda a humanidade e Jesus já é proclamado luz dos povos. Com efeito, nesse momento se coloca um fato que completa a explicação plenamente à oferenda sacrificial que acabam de fazer. O encontro com Simeão. Esse piedoso israelita havia recebido uma promessa do Espírito. Não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. É o Espírito que o impulsiona a ir ao templo naquele dia, e o Espírito que, em meio ao hábito de ir e vir do lugar sagrado, o conduz até os jovens esposos. Ele se dirige à mãe para pedir um favor. Quer segurar o menino em seus braços, olhar bem para ele, fazer uma oração, e que faz os santos cônjuges compreenderam que o Senhor revelara a Simeão a verdadeira identidade daquele menino. É uma oração que se repete todas as noites nas completas e que poderia ser resumida assim. : Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação. E ao menino chama luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 29 a 32. Neste momento, porém, o encontro com o santo ancião adquire outro viés. Talvez o rosto de Simeão se tenha obscurecido ao se dirigir àquela,
a verdadeira mãe, para anunciar uma profecia dupla e dolorosa sobre o menino e sobre ela própria. Uma profecia totalmente relacionada à missão de seu filho. Quem sabe quão dolorosas foram aquelas palavras que o coração de Maria. Este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soargimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal de que provocará contradições, palavras duras que pesarão sobre cada um de nós quando formos julgados com base em nossa aproximação ou afastamento de Jesus e seus ensinamentos. Nossa resposta e nosso comportamento determinarão se Jesus será para nós a salvação ou a ruína. Não são menos duras as palavras proféticas que Simeão dirige à mãe. E uma espada transpassará a tua alma para que se descubram os pensamentos de todos. A profecia sobre Jesus mostra claramente que ninguém pode permanecer indiferente diante de sua pessoa. Ele mesmo chegará a dizer: aquele que não está comigo está contra mim. Aqui na terra muitos têm a ilusão de poder adotar mais ou menos o seguinte comportamento: Senhor, não tenho nada contra você, mas me deixe em paz, assim ficamos todos bem. Como se não dependêssemos totalmente de Deus, em quem vivemos, nos movemos e existimos, segundo a expressão de Paulo no discurso dirigido aos atenienses. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 28. Como se não tivéssemos sido criados por Deus em vista de Cristo e para Cristo. Consequentemente, se o Senhor não nos sustentasse, nos fundiríamos ao nada, como se pudéssemos tratar com Deus de igual para igual, impondo as nossas condições. A profecia de Maria é mais difícil de explicar, porque é necessário que uma espada lhe transpasse a alma, ou seja, atravesse toda a sua vida para desvelar os pensamentos mais ocultos dos corações humanos. Nessas palavras, poderíamos ver uma união do sofrimento de Maria ao sofrimento de seu filho, e uma alusão à derradeira separação, quando do juízo. Nesse momento, estando Maria e José estupefatos, era um bálsamo para eles a presença da anciã Ana. Também ela repleta do Espírito Santo, que demonstra ter recebido uma revelação plena sobre a autêntica identidade de Jesus, pela qual louva o Senhor e fala daquela criança, apontando-o como Salvador para aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, dirige-se aos pequenos, a quantos têm o coração dispostos a aceitar os planos de Deus e esperam confiantemente o seu desenvolvimento. Reflexões sobre Maria. Vemos Maria principalmente em atitude de oferenda. Oferece não só a si mesma, mas também aquele filho que é seu, e no entanto não é para ela. Ofereço ao Pai para salvar os homens de seus pecados. A admiração com que, junto de José, assiste a seus feitos nos diz como o Senhor a preparava pouco a pouco por um duro caminho de fé. A profecia de Jesus é binavalente, de alegria e de dor. A profecia sobre Maria, porém, é apenas uma promessa de sofrimento constante. Sobre nós, oferecer-se ao Pai, para que se cumpram em nós os seus desígnios, tomar decididamente uma posição em relação a Cristo. Quem é Jesus para mim? Como posso conhecê-lo para obedecer-lhe? Entendo que sua oferenda sacrificial é por minha salvação, mas que depende de mim para que me seja aplicada como redenção. A figura de José parece ficar à sombra nesse episódio. No entanto, se nos detivermos aos protagonistas, José é aquele que melhor se representa, participa e recebe os frutos da redenção.